Atitudes basilares é o nosso tema para a segunda carta de Timóteo. Vamos continuar sendo abençoados por esta carta, hoje focando no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, é o nosso foco para a nossa edificação e meditação nesta noite. Antes de lermos o nosso texto, vamos recordar um verso que está no primeiro capítulo de 2 Timóteo, o verso 7, pensando em atitudes basilares para a nossa vida como crentes, discípulos de Cristo. Vamos dizer juntos este verso 7 do capítulo 1. Então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí está, atitudes, posturas, não espírito de covardia, mas ao contrário, na graça do Senhor, no Espírito Santo, então, uma atitude, postura de poder, amor e de equilíbrio. Nosso texto, então, é em 2 Timóteo capítulo 3, vamos focar do verso 10 ao verso 13. 2 Timóteo 10 a 13. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus neste momento. Que o seu coração se abra, a sua mente esteja alerta e em poucos instantes o Senhor o prepare, o conduza para uma vida mais perto dele hoje e para sempre. Ouça então a palavra, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí está a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lembrando que tudo isso acontece na realidade concreta da vida. O apóstolo Paulo não é por exemplo, um monge que fugiu para o topo da montanha, se isolou no mosteiro. Ele está numa realidade muito concreta, onde ele está, numa prisão, a segunda e última prisão dele em Roma. Esta carta foi escrita por volta do ano 67, ele vai ser... já está condenado à morte, vai ser levado a executar, vai ser executada a sua pena em 68, mais ou menos, depois de Cristo. E nele escreve esta carta a Timóteo, seu companheiro de equipe apostólica. E aqui ele fala de algumas coisas, ele fala dos seus sofrimentos, das suas perseguições, ele chega até a fazer uma exclamação: quanta perseguição suportei! No verso 11 ele faz essa exclamação. E aí ele cita sofrimentos em Antioquia, Icônio e Listra. Eu creio que nesta noite vale a pena nós entendermos um pouco mais o pano de fundo aqui dessa realidade concreta toda na vida do apóstolo Paulo. E crescermos então um pouquinho mais no entendimento das Escrituras, seus acontecimentos, seus fatos, nos situando melhor em tudo que nós lemos aqui. Vamos então olhar um pouquinho aí esse pano de fundo, esses sofrimentos que ele cita aqui, ele se refere a Timóteo, a essas cidades. Deixe-me começar então no livro de Atos, você pode ouvir minha leitura. Vou começar no livro de Atos, se quiser acompanhar, no capítulo 13, primeiramente. Atos 13. Lembrando que o apóstolo Paulo aparece no livro de Atos, se convertendo por volta do ano 34
Então, ele se converte depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele era um líder judeu em Jerusalém, se opunha à igreja, ao evangelho, à mensagem do Messias Jesus Cristo, entendia que era uma deturpação da fé judaica, mas Deus intervém poderosamente na vida de Paulo e a conversão dele acontece. E Deus tem um plano para ele, mas Deus precisa preparar Paulo, Deus tem o seu tempo, nós temos pressa às vezes, não é? Mas para Paulo iniciar a missão apostólica que Deus tinha para ele, entre a conversão dele e ele começar, pelo menos 14 anos se passam aí. Muito bem, mas há este momento, aqui no capítulo 13 de Atos, quando Paulo está na cidade de Antioquia. Ele está lá como? Depois da sua conversão, um pouco perseguido, e ele acaba voltando para a sua cidade natal, Tarsus. Passados anos, um homem, um líder da igreja de Antioquia, chamado Barnabé, precisa de ajuda lá na igreja de Antioquia. Ele lembrou de Paulo e foi buscá-lo em Tarsus para ajudar a igreja de Antioquia. E aí nós temos então aqui o capítulo 13, uma narrativa do que se passa nesta igreja, a igreja de Antioquia. E nós vamos ler sobre Antioquia nesse texto, e Paulo cita Antioquia escrevendo para Timóteo, no texto que já lemos. Deixe-me dizer que tem duas Antioquias no Novo Testamento, porque existiram duas cidades, ou existem duas cidades chamadas Antioquia. E esta aqui, primeira, que vamos ler agora no capítulo 13, você pode visitar até hoje na Turquia. É um nome um pouquinho diferente, mas é bem parecido, Antioquia. E lá está a Antioquia histórica. Essa Antioquia aqui primeiro, no tempo de Paulo, ficava no território da chamada Síria daqueles dias. Nos nossos dias está localizada na Turquia, mas bem na divisa com a Síria atual. Mas então a primeira Antioquia. Mas havia uma outra Antioquia, chamada Antioquia da Pisídia, que era uma região dentro da chamada Ásia Menor. Seria hoje uma região dentro da Turquia. Então temos Antioquia, lá na divisa Turquia hoje e Síria, e nós temos Antioquia da Pisídia, hoje já mais adentro no território da Turquia. Ouça a narrativa aqui, o que acontecia nesta igreja lá. No primeiro verso, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, ou Paulo. Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, em Chipre, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos, autor do Evangelho, João é um jovem aqui, João estava com eles como auxiliar. Deixa-me pular para o verso 13, a viagem continua, essa viagem missionária, apostólica. Verso 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, agora já na região da Ásia Menor. Chipre, agora já entrando no continente outra vez, ali seria Ásia Menor, Turquia hoje. Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Ele começa a pregar o evangelho na sinagoga, que Cristo é o Messias prometido. Verso 42, pulando à frente. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé.
Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem a graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. E agora o verso 49 diz: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Foram para Icônio, também ali na região próxima na Ásia Menor, hoje também, então, Turquia, então, na mesma região. Aí está eles nessa viagem missionária, que foi entre 47 e 48. Mas a viagem continua, pulando agora no capítulo 14 para o verso 1. 14:1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos, Paulo e Barnabé. Verso 5 diz: formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Pulando o verso 19 agora. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia da Pisídia, chegaram de Antioquia e de Icônio, onde eles já tinham estado também, e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, todas as cidades ali na mesma região da Turquia, hoje antiga Ásia Menor. Muito bem, essa é a primeira viagem missionária, 48 ali, 49. Aí eles acabam voltando para Antioquia, a Antioquia não da Pisídia, a outra onde eles partiram, onde numa reunião de oração Deus, pelo Espírito Santo, os separou para a obra missionária. Eles retornam para dar um relatório à igreja, informar, e depois eles vão partir para uma segunda viagem missionária. Começa ali no capítulo 15, e essa viagem missionária vai ser entre 49 e 50 depois de Cristo. No capítulo 15, no verso 36, diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Então ele quer retornar às igrejas que ele fundou nessas cidades, na primeira viagem missionária. Na segunda ele quer passar para então ali fortalecer as igrejas e os novos cristãos. Continuando a segunda viagem missionária, então, no capítulo 16, agora, no verso 1, diz: chegou a Derbe e depois a Listra, cidades que ele já havia visitado na primeira viagem, pregado o evangelho, e igrejas nasceram ali. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. E entende-se até que eles se converteram quando Paulo passou ali a primeira vez. Então, Timóteo, um jovem, então convertido, a mãe era judia, mas se converteu, o pai era grego. Verso 2: os irmãos de Listra
e Icônio davam um bom testemunho dele, de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aí Timóteo se ajunta, o jovem Timóteo se ajunta à equipe de Paulo, então falando entre 49, 50, 50 e poucos. Então aí está, como é que Paulo passa nessas cidades. Ele é apedrejado, pensa-se que ele morreu, ele passa na cidade, é expulso das cidades. Essas cidades aqui, Icônio, Antioquia, da Psídia, esse sofrimento todo que ele enfrenta ali nessas cidades. Aí é que ele escreve, então, a Timóteo, agora no ano 67, volta do ano 67, se Timóteo se ajuntou a Paulo ali por volta do ano 50, quando jovem, estamos falando agora 67, e aí você tem uma ideia dos espaços e tempo. Aí agora Paulo está em Roma, numa prisão, é a sua segunda prisão em Roma, uma prisão difícil, já com a pena capital decretada, ele ia ser levado à morte. E aí então vamos ler mais uma vez, 2 Timóteo capítulo 3, mais uma vez a porção da palavra de Deus. Mas note o contexto aqui de 2 Timóteo 3. Quando você lê o verso 1, ele diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Ele está falando do homem sem Deus, a sociedade sem Deus, nos dias dele e nos nossos dias. Pensamos um pouco já na última quarta-feira sobre esses últimos dias, não é o que isso quer dizer. Paulo também fala dos opositores a ele, no verso 8, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. E ele já falou de outros líderes que ali se opunham à verdade dentro da própria igreja. Então, pessoas de influência errada, mensagem errada dentro da igreja. E aí que temos esses versos que nós lemos, vamos ler outra vez, nosso texto para esta noite. Mas você, Timóteo, verso 10 do capítulo 3, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esta é a palavra do Senhor. Que ela abençoe cada um de nós nesta noite. Eu não tive ninguém para me orientar. Ouvi isso de um jovem de mais ou menos 25 anos, numa conversa de aconselhamento com ele. Chegando-se à igreja naquela ocasião, anos atrás, ele continuou a explicar. Meu pai me abandonou minha mãe quando eu ainda era muito jovem, e então fui criado pela minha mãe, mas eu não tive a presença de um homem na minha vida que me orientasse, me mostrasse o caminho e fosse um exemplo para mim, me ajudasse a entender melhor a vida, a perspectiva até masculina. Enfim, eu sofri muito com isto, eu acabei enfrentando muitos problemas e até hoje eu tenho ainda que lidar um pouco com isto. E então ele ali narrou de forma muito completa esse drama pessoal dele, pela falta de uma presença de uma pessoa que respondesse melhor às necessidades dele. Ele tinha as boas referências à sua mãe, ele reconhecia o trabalho que ela fez, dedicado e tudo, mas ele, como rapaz, via essa lacuna na vida dele. E a questão é, como é que fica a situação de uma pessoa assim? Bem, antes de falar de como é que fica uma pessoa de situação assim, o que nós precisamos lembrar é o seguinte, olhando esse texto aqui. Qual é o nosso modelo?
quem é que nos dá a formação que nós precisamos? Quem é que nos influencia? Quem tem sido uma pessoa-chave na sua vida? A verdade é que nós todos acabamos sendo tocados por pessoas no nosso caminho. E algumas, então, pela sua posição, pais, por exemplo, principalmente, primeiramente, têm um grande peso na nossa formação, no que nós vamos ser. Depois podemos falar de outros, quem sabe um professor, etc., ou alguém mais na família. Nós que somos crentes, talvez alguém, um cristão firme, mas a questão é que se nós não prestarmos atenção, nós facilmente podemos ficar carentes deste modelo que pode nos inspirar, nos ajudar em nossa formação. Podemos também acabar tendo modelos não recomendáveis para a nossa vida. E esse texto eu quero enfocar nesta noite, o que esse texto quer dizer, no sentido de nós prestarmos atenção em modelos recomendáveis, nós termos e buscarmos até termos modelos recomendáveis para nós. E dentro do reino de Deus, dentro do círculo do Evangelho, nós podemos encontrar. Abençoado é aquele que teve pais, por exemplo, como Timóteo, pais crentes, que ali estão dentro da própria casa, formação familiar, formação mais íntima, mais basilar. Ali foi uma formação do Evangelho. O modelo dos pais foi um modelo bíblico, cristão. Mas se nós não tivermos isto, por melhor que tenha sido nossos pais, ficou faltando realmente esse enfoque do modelo do Evangelho, nós podemos ter isso dentro do círculo do Evangelho, do reino de Deus, da igreja. Mas, enfim, todos nós precisamos prestar atenção nos modelos que nos influenciam e nos formam, nos livrarmos dos modelos não recomendáveis que nos influenciaram no passado, se foi o caso. E daqui para frente, buscarmos criteriosamente modelos recomendáveis para a nossa vida. Todos nós precisamos. Esse rapaz que conversou comigo e falou do seu sofrimento, eu disse a ele que na provisão de Deus, dentro do círculo do Evangelho, ele poderia encontrar referências, modelos, que Deus haveria de suprir a ele, que haveriam de dar a ele aquilo que ele carecia e sentia necessidade. Enfim, você tem seguido, olhado para modelos recomendáveis? Que tipo de modelo tem influenciado a sua vida? Aí estão os jovens, por exemplo, crianças, garotos, meninas também, mas hoje garotos em geral, por exemplo, olham para onde? Para jogadores de futebol. E aí você fica olhando, sim, muito hábeis no campo, com a bola, a esfera, correndo. Mas que tipo de gente é esta? Que tipo de valores têm eles? Como é que é a vida desse pessoal fora daquelas 4 linhas? Enfim, poderíamos continuar no meio artístico, e talvez até no meio escolar hoje, que é um meio complicadíssimo, e quando chega na universidade, então aí estamos falando quase de um ambiente infernal. Que tipos de modelo nós temos buscado, nós adultos, nós os jovens? É preciso olhar para modelos recomendáveis, sermos intencionais em fazer a seleção, esse não, esse sim. Por que esse sim? Aqui está Paulo falando e nos ensinando sobre modelo sim, modelo recomendável. Você tem seguido Timóteo. Você tem seguido Timóteo, escreve ele aqui, não é mesmo? No verso 10. Este verbo seguido é um seguir muito próximo, ao lado, junto. Começa com a palavra para. Expressão, essa palavra no grego que diz do lado, como aparece no Paracleto, o outro consolador, aquele que vem estar ao nosso lado, o Espírito Santo. Você tem seguido muito de perto, muito próximo. E esta palavra era usada, seguir próximo, não geograficamente, mas seguir próximo comportamento, ideias. Então Timóteo olhava para Paulo como um modelo recomendável. E Paulo diz, você tem seguido. Paulo observou que Timóteo
lá jovem, começou a andar com ele, veio compor a sua equipe apostólica, que envolvia Barnabé, antes, quando passou lá pela primeira vez, depois Paulo, Silas, Lucas e muitos outros, e Timóteo ali andando anos e anos com Paulo, agora já volta do ano 67 aqui. Paulo diz: você tem seguido, isto é muito próximo, tem andado daquilo que você viu no meu comportamento, nas minhas ideias. Então Timóteo tinha em Paulo um modelo recomendável, e Paulo esboça isso aqui em relação a essa dinâmica de Timóteo, segui-lo de forma muito próxima. Um modelo recomendável. O que é um modelo recomendável? Olha o que Paulo coloca aqui: é aquele com o caráter comprovado. Isto é, um caráter que é provado, é observado, sabe-se que é assim mesmo, não é um discurso apenas. Não é um discurso apenas, mas é um caráter realmente comprovado. Veja as posturas aqui. Paulo, você percebeu que ele usa aí as palavras minhas, meus, e ele fala da minha conduta. Veja as posturas aqui de Paulo. Primeiro, a conduta. Esta conduta, isto é, na vida particular e em todas as áreas, no navegar publicamente. Timóteo viu, Timóteo andou com Paulo. Não é uma fachada. Fachada talvez sustenta-se por um dia, por algumas horas, por um ano, por uma semana, mas é ano após ano. Você viu, Timóteo, você seguiu de perto a minha conduta. E mais, ele falou meu propósito, isto é, Paulo via a sua existência, e Timóteo viu isto com um fim, um propósito, um fim não no sentido de acabar, mas um fim no sentido de finalidade, objetivo. Paulo passou para Timóteo que tudo que eles viviam, experimentavam, eram momentos na direção de uma história que caminhava para um propósito glorioso, e Timóteo observou que Paulo não perdia de vista o rumo do propósito, nada, sofrimentos, perseguição, nada tirava ele desta direção e desta interpretação e percepção de existência. Há um propósito para a vida, um propósito glorioso em Cristo, um destino. Você viu minhas posturas, Timóteo? Você viu postura de conduta, meu propósito na forma de viver. Esse caráter, então, composto por essas culturas. Mas esse caráter também composto, então, por virtudes. Você viu a minha fé, isto é, não a fé dele crer no Evangelho para ser salvo, isto é verdade, aconteceu, mas aqui fé no sentido de fidelidade a este Evangelho que o salvou. Apesar de tudo que ele passava e tudo que ele viveu, sempre continuou firme na verdade do Evangelho, procurando servir este Evangelho. A virtude da fé, que vai levar ele também, então, à virtude do que ele fala, a minha paciência. Vejam as virtudes de Paulo. Paciência aqui no sentido de longanimidade, este controle diante das pressões, controle. Um dos frutos do Espírito Santo, segundo Gálatas 5, é domínio próprio. Fruto do Espírito Santo, não descalibrado. Conhece pessoas descalibradas? Não descalibrado. Então, paciência no sentido de longanimidade, controle diante das pressões. Mas é um controle não humano, mas que vem de um relacionamento com Deus. Não confundir, então, aqui paciência com passividade. É outra história, passividade. O Espírito Santo não dá passividade. Nós lemos 2 Timóteo 1,7, não nos deu um espírito de covardia, não é mesmo? Não nos deu um espírito de covardia, não passividade, mas este controle diante das pressões. Então, paciência, aqui traduzido a paciência, fé, paciência, amor. Ele fala o meu amor a Deus e as pessoas, em nome do Evangelho, amar as pessoas. Amar Deus e as pessoas antes do dinheiro, do materialismo, dos prazeres, etc. Nos nossos dias é dito, primeiro, o que agrada os seus sentimentos, depois as pessoas. Por isso, o matrimônio precisa ser jogado fora, esse conceito não presta. É o meu, minha felicidade, meu prazer, etc. Todo mundo está abaixo disto.
Mas aqui, amor a Deus, que leva também o amor às pessoas antes do dinheiro, do prazer, dos interesses pessoais. Aí estão as virtudes. Veja o caráter comprovado de Paulo nas suas posturas, na sua conduta, no seu propósito, viver com propósito, mas nas virtudes da fé, paciência e amor. Mas também esse caráter que vai se manifestar na resolução de ser uma pessoa posicionada e resoluta. E não um que vai, interrompe, um que vai um pouco e depois abandona, que vai para cá, vai para lá, claudicante. Não, pessoa resoluta. Você viu minha, diz ele o quê? Perseverança. Como chama a atenção quando a gente encontra pessoas perseverantes, sabiamente perseverantes. Não estou falando de teimosos, que bate cabeça com o erro, não é isso? Parece que não desiste nunca de bater cabeça, não é isso? Perseverança, pessoa sábia, que no caminho correto, no caminho com Deus em Cristo, não vacilam, não ficam no zigue-zague, mas são perseverantes. Mantém o curso em meio à pressão. Mantém o curso em meio à pressão. Paulo foi assim. Nós lemos um pouquinho, só um pouco do que ele viveu e sofreu nesta passada ali pela região onde Timóteo veio, mas perseverante. É a hora ali que apedrejam ele, arrastam fora da cidade, e até os crentes pensam que, os convertidos, pensam que ele morreu, e vão lá. E quando eles vão olhar Paulo pouco levanta a cabeça, não, estou vivo, não é? E aí diz que ele volta para a cidade. Eu não voltaria, acho. Ele volta para a cidade, perseverança. Manter o curso em meio à pressão, resoluto. E ele vai falar, você conhece as minhas perseguições e sofrimentos. Você conhece, Timóteo, as minhas perseguições e sofrimentos. E aí nós precisamos nos reportar, então, aqueles textos de Atos que nós lemos. Foi na região de Timóteo, o que ele viu. Timóteo viu. Se não viu, ele ouviu falar de testemunhas oculares. Você sabe, Timóteo. Você sabe das minhas perseguições e sofrimentos. Paulo é um homem resoluto. Olha o caráter dele, nas suas posturas, nas suas virtudes, na sua resolução. Então, aí está o modelo recomendável. É este que Timóteo está seguindo de perto. É para esse que Timóteo está olhando. Esse é o modelo para Timóteo a sua vida. Quem é o modelo da sua vida? Quem que está ali influenciando? Quem está influenciando os seus filhos? Que modelos eles têm diante deles nesses dias? Timóteo teve Paulo, e ele seguiu de perto esse caráter aprovado, certamente um modelo recomendável, mas recomendável também pela abnegação praticada por Paulo. Abnegação, essa dedicação, essa pessoa que em tudo isso, que nós já falamos dele aqui, tudo ele fazia, se colocava de uma forma sempre com desejo de servir e ajudar as pessoas. Entregava os seus esforços em prol do reino de Deus e sendo um canal para abençoar as pessoas. Abnegado, entregue. Nós encontramos no contexto, eu mencionei rapidamente, vimos outras semanas, que havia ali os problemáticos, mesmo na igreja em Éfeso, onde Timóteo estava, onde ele foi enviado por Paulo para lá, para cuidar daquela igreja e colocar as coisas em ordem. E lá haviam líderes complicando a vida de Timóteo, da igreja. Assim como Timóteo tinha que lidar com a cultura em volta totalmente pagã, anticristã, com valores totalmente opostos ao cristianismo. Timóteo tinha que lidar com problemas fora. Éfeso, uma cidade da cultura grega, nada tinha a ver com os valores bíblicos, cristãos, judaicos, uma ética totalmente diferente. E dentro da igreja também, alguns complicadores deturpando a mensagem do evangelho, como, por exemplo, quem esteve aqui nas outras semanas ouviu, no textos antes, dizendo que, por exemplo, a ressurreição já tinha acontecido, já estamos ressuscitados, enfim, e outras coisas. Então, haviam ali esses oportunistas. Paulo chama de impostores aqui no texto. Os impostores, isto é, embusteiros, que manipulam, que enganam. Isto dentro daqui do círculo de igreja e do evangelho. Esses que buscam sucesso mediante manipulação e engano.
Acontecia naqueles dias dentro das igrejas, e acontece nos nossos dias, e é preciso todo cuidado. Esses não tinham abnegação. Paulo vai falar dos impostores, que são esses falsos líderes cristãos dentro da igreja, mas ele fala também dos perversos, que poderia se referir a eles, mas também, principalmente, os fora da igreja, que apontavam os caminhos totalmente contrários ao evangelho, pessoas que nada tinham a ver com o cristianismo. Mas, enfim, havia os oportunistas, e ele fala da dinâmica corrupta deles, não é? Eles vão enganando e sendo enganados. Porque o mal é assim, um vai dando trançapé no outro, e quanto mais ele cresce, é dessa forma. Estamos vendo isso nos nossos dias. E vai se enganando e sendo enganados, e assim a vida rola. E mais, o progresso deles, denuncia Paulo, é decadente. Ele diz, é de mal a pior, no texto que nós lemos, é de mal a pior. Isto é, não é que eles vão ficar mais pobres porque estão no erro necessariamente, não é isso. O que Paulo está dizendo de mal a pior aqui é esse crescer, esse evoluir no erro. Vai afundando cada vez mais no mal. Talvez fique até mais rico, mas vão ficando mais podres, do ponto de vista espiritual e moral. Enfim, para contrastar a abnegação, há esses que não servem de modelo, não são abnegados, estão no jogo para ver o que eles podem tirar de melhor, seja fora da igreja, seja dentro da igreja. Mas, em contraste, nós temos aqui a dedicação de Paulo, uma dedicação testada. Paulo sofreu perseguições e sofrimentos pelo Evangelho. Ele não estava no Evangelho para ver o que ele podia tirar disso aí para o seu próprio bem. Ele estava ali porque ele entendia que era a verdade, e a verdade que todo coração, toda a vida humana precisa conhecer. E isto ele fazia para servir a Deus, glorificar a Deus, anunciar a graça, o amor de Deus em Cristo. Pagava preço por isso, um preço alto. Já imaginou? Há uma forma de perseguição naqueles dias, o apedrejamento. De repente vem a chuva de pedra, pegam ele, todo mundo começa a jogar pedra, e até levar a pessoa à morte. Esse foi só um dos sofrimentos de Paulo. Paulo, se fosse um impostor, ele teria abandonado tudo isso imediatamente. Para com isso. Vamos ficar nessa? Vamos partir para outra. Onde é que dá mais certo as coisas, não é? Aliás, dos pontos que nos diz que, por exemplo, as verdades do Evangelho, por exemplo, a ressurreição de Cristo é um fato, é porque gente como Paulo pagava esse preço. Meu irmão, se a ressurreição de Cristo, porque ele foi convertido com a intervenção especial de Deus, um homem muito inteligente, Paulo, impactou a nossa cultura ocidental, não é? Aqui perto da cidade de São Paulo, em homenagem a ele. Enfim, Paulo, se ele soubesse ou fosse, por exemplo, a ressurreição de Cristo, uma conversinha mole, uma lenda, depois de uma apedrejada desse aí, ele fala, para aí, ele estava brincando, gente, não é bem assim, não ressuscitou, não. Quem é que vai dar a vida por algo que ele sabe que não é verdade? Você precisa ter muita convicção de que é um testemunho ocular e verdadeiro. Enfim, aqui está Paulo, então, com uma dedicação testada, não um discursinho de dedicação, de abnegação, é uma entrega de vida, um compromisso com o Evangelho, a sua verdade, testado ao limite. Paulo teria abandonado tudo isso se não fosse sincero. Veja, nós como cristãos vivemos aqui umas décadas muito confortáveis, mas, meus irmãos, o cerco está apertando cada vez mais. E eu creio que vai apertar mais. Deus sabe, eu não sei, não sou profeta, mas se a carruagem começar a andar do jeito que está andando, nós vamos vendo na sociedade cada vez mais se preparando para ficar mais e mais avessa às verdades do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz, aqueles que quiserem viver piedosamente a vida com Cristo vão ser perseguidos. Era assim nos dias dele. Foi assim na vida dele. E ele não esconde isso dos cristãos no seu dia, ele não esconde isso de Timóteo. Não vou iludir, não vou vir aqui com teologia da prosperidade, com teologia do triunfalismo. O triunfalismo é Deus dirigindo a sua igreja, o seu reino, e a consumação dos séculos no poder dele.
Hoje, o testemunho, a nossa vivência no mundo avesso às verdades do Evangelho. Honestidade e realismo serão perseguidos. Faleceu, creio que hoje, um homem muito conhecido aí no mundo todo, especialmente no mundo evangélico, chamado Irmão André. Esse personagem, esse senhor, pastor, que faleceu hoje, que parece que com 90 e poucos anos de idade, ele ficou muito conhecido porque na época do Império Comunista Russo, ele fazia viagens para aqueles países atrás da chamada cortina de ferro, levando Bíblias. Não podia se imprimir Bíblias, havia uma carência muito grande, e ele dava um jeito de entrar nesses países e contrabandear Bíblias para dentro do país. Levar para os crentes de lá Bíblias. Fez isso muitas vezes. Aí o trabalho cresceu, ele criou uma organização chamada Portas Abertas. A organização existe até hoje, se tornou muito grande e é uma das maiores fontes de informação e bem fidedigna, muito respeitada no mundo em termos de manter a estatística e a informação sobre a perseguição dos cristãos no mundo de hoje. Nos países onde os cristãos são perseguidos, eles têm sempre toda a informação muito atualizada e completa. Mas começou com o irmão André, o fundador, faleceu agora. Mas eu me lembro que uma vez ele veio ao Brasil e ouvi dele a história dele numa dessas viagens que ele fez a um país comunista, e ele falou lá para um cristão que eles não tinham a perseguição lá no Ocidente não comunista, do jeito que eles tinham ali no país comunista, e ele ouviu do irmão ali em sofrimento, debaixo do regime duro comunista, ele ouviu esse irmão, este verso aqui de 2 Timóteo 3, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como é que você explica a vida de vocês lá assim confortável? E ele disse que ficou um tanto complicado para responder. Na verdade, é que a luta do lado de cá também existia, mas de um modo diferente. Sofremos quando há um mundo oposto, e de uma outra forma haveremos de sofrer na afluência e no conforto se nós formos realmente piedosos em Cristo Jesus, porque estaremos sempre contra o mundo. Mas então, o irmão André ouviu essa palavra. A verdade é que nós vivemos uma janela talvez mais confortável, vivemos a afluência, mas é preciso dedicação, abnegação. Mas quem pode me inspirar? Qual é o meu modelo? Para onde estou olhando? Timóteo não estava ouvindo esses lideranças, a ressurreição já aconteceu, por exemplo. Não, Paulo, o evangelho puro, como ele é, oposto ao sistema do mundo. E Paulo pagava o preço por isso, e você, Timóteo, seguiu de perto, você viu isso. Essa abnegação que eu pratiquei sempre em minha vida, não é discurso, não é conversinha. Modelo recomendável. Para onde é que nossos jovens estão olhando? Para onde é que nós estamos olhando? Quem são modelos para nós? E encontramos esse modelo recomendável, biblicamente embasado. Falando tudo que nós falamos, não vamos esquecer. Biblicamente embasado. Toda esta qualidade recomendável em Paulo não era fruto de que ele era uma pessoa de boa índole. Já viu falar isso aí? Até hoje eu não entendi o que é isso. Pessoa de boa índole. Eu leio a palavra de Deus e ela me diz que todo mundo tem má índole. Não sei o que é índole também. Paulo não tinha boa índole. Paulo foi transformado por Cristo, num encontro duro, marcante. E tudo isso que ele é agora, e foi modelo na vida de Timóteo, e é modelo até para nós hoje, é o fato que ele é biblicamente embasado, formatado. Temos aqui no contexto 2 modelos: os embusteiros, impostores, enganadores, e temos Paulo, que ele fala, precisa de seguir de perto, o meu ensino. Esse é o primeiro ponto. São 9 coisas que ele cita ali: minha, meu.
depois 2 últimas não tem meu, perseguição e sofrimento, uma lista de 9 coisas. Mas a primeira coisa é você tem que seguir de perto, Timóteo, o meu ensino. Antes de seguir a minha postura, as minhas virtudes, é o meu ensino. O Evangelho recebido de uma vez por todas. E é isto que moldou Paulo e moldava Timóteo. Meu ensino, o Evangelho, as Escrituras, é isto que me transforma e faz o que eu sou. Paulo era biblicamente embasado e é isto que ele passa para Timóteo. E aí vem, então, ele dizer a minha fé, a minha fidelidade, o que é a palavra, ao Evangelho, mesmo no meio de sofrimentos e pregações, porque é a minha fundação, a fé, o meu crer neste ensino, nessa doutrina, é a fundação da minha vida. Então, olhando esse contexto, preste atenção no processo formativo de Paulo. Começa com a teologia, o meu ensino, Deus revelado em Cristo, a salvação através da morte de Cristo, perdão dos pecados, é preciso confissão, entrega de vida, arrependimento, transformação, toda essa teologia, a obra que Deus faz no coração humano a partir de Cristo, o meu ensino. Começa aí, começa com a teologia. Depois vai às virtudes. Aí, como consequência dessa obra de Deus, vem o amor, vem a paciência, vem a fé, que resulta, então, em conduta. A teologia leva a virtude, leva a conduta, postura. Nos sofrimentos, Paulo é fiel e permanece. Ele não muda, não usa subterfúgios. E se torna uma pessoa, então, de resolução. Ele é resoluto. Você conhece, Timóteo, o meu propósito e a minha perseverança. A teologia leva a virtude, da virtude leva a conduta, e da conduta surge um homem resoluto. Enfim, aí está alguém biblicamente embasado. Quem é o seu modelo? Quem é que influencia a sua vida? É na mídia que você está encontrando, seus filhos estão encontrando na mídia, na escola onde os valores estão longe hoje da verdade cristã. É para lá que eles estão olhando. E como a influência é forte da mídia nos nossos dias. Quem é o modelo para você? Mas quando nós pensamos, então, nesta palavra, nesta noite, de modelo e modelo recomendável, nós precisamos buscar modelos. Paulo é um modelo. Conhecer e ler Paulo é uma tremenda influência, algo recomendável para nós. Nos inspira, não é verdade, a vida dele. Como inspirou Timóteo, inspira a gente também. Mas quando Paulo escreve isto, ele também está dizendo que Timóteo precisa ser, como pastor naquela igreja, modelo para aquela igreja. Então é assim, Deus muda a sua vida, Deus usa você para alcançar outro, alcançar talvez alguém na sua família, e aí esse que é alcançado por você vai ser um modelo que vai alcançar outro, e assim é o reino de Deus. Então, nós precisamos ter os nossos modelos, mas não somente termos modelos, nós precisamos nessa dinâmica também sermos modelo. Nós lemos aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, mas há a primeira carta, que Paulo escreveu mais ou menos 5 anos antes para Timóteo. E lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer a Timóteo assim: torna-te um padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Torna-te um padrão. Um padrão. As pessoas olhem para você e elas têm ali a referência do que é a vida com Cristo. É você o padrão. Então, o chamado nesta noite não é somente nós buscarmos modelos que nos inspirem, olharmos aqueles que foram mais longe na fé cristã, na experiência, no aprofundamento, e vermos neles os nossos modelos, mas também nós estarmos sendo modelos para os outros. Qual é o chamado da palavra de Deus para mim e para você nesta noite, meu irmão? Uma noite aqui nesse lugar tão tranquilo, despojado, mas, na verdade, um momento de uma grande guerra, porque já nós saímos aí para um mundo onde, do ponto de vista espiritual, o pau quebra. A guerra é feia. Nós precisamos
estarmos buscando a bênção, ser abençoado por modelos recomendáveis. E nós também sermos. O chamado para você nesta noite: inspire-se em modelos. Seja modelo de vida no Evangelho. Que o Senhor faça assim com cada um de nós. Que eu e você possamos ser abençoados e canais de bênção. Vamos orar.